Bom, nós trouxemos hoje aqui a ideia de falarmos sobre um tema que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 5. Chama-se Tormentos Voluntários. Esse Evangelho, nós poderíamos dizer que foi uma obra que veio trazer à humanidade uma nova maneira de conhecer Deus, conhecer Jesus e todo o seu movimento. Então, quando Kardec iria trabalhar esse livro, ele foi levado pela espiritualidade para um local sozinho. E lá trabalhou esse tema com uma nuvem de testemunhas, mas uma nuvem de testemunhas saudáveis. Só irmãos de estipe muito legal, tanto é que a gente vê vários deles colocando o seu nome dentro da obra. Então, esse item, tormentos voluntários, eu sei que aqui ninguém passa por isso, mas eu vou ser obrigado a abordar porque eu passo. Então, por eu passar, eu vou jogar aí, vai que alguém que está assistindo também está passando por algum tormento voluntário. E aí, engraçado, se nós formos entender o que significam tormentos voluntários. Tormento é ação ou efeito de atormentar, sofrimento físico causado por algo ou alguém, tortura, sensação de aflição constante, de sofrimento, enfim. E voluntário, que não é forçado, que só depende da vontade, que é espontâneo, que pode ser optado ou não. Aí eu não sei se passa na cabeça de vocês uma pergunta, mas na minha passa. Tá, mas tormentos voluntários, então quer dizer que a maioria dos meus tormentos são causados pela minha mente desequilibrada? Sim. Muitos dizem, Deus não olha para o meu lado, Deus está me punindo, a chuva de granizo ou o vento que leva as telhas é só na minha casa, na minha rua, na minha cidade. Então, a pessoa cria para si um ambiente propício à dificuldade e só espera uma possibilidade para dizer, viu como eu tinha razão? Então, é aquela mente enfermiça, e nós vamos trabalhar isso dentro do tema, aquela mente enfermiça que pensa e vai criando, vai maquinando, até que chega uma hora, surge a situação e diz, viu? Realmente, você acabou comprovando que você tem uma mente poderosa, que pode fazer muita coisa, só que nesse momento você está fazendo muita coisa contra você mesmo. É interessante que, às vezes, as pessoas no nosso meio trazem-nos alguma coisa. E, às vezes, não é o que o mundo te traz que faz a realidade, é o que você faz com que o mundo te traz. Porque o mundo vai te trazer coisas. E é o que você vai fazer com essas coisas que o mundo está te trazendo. Por exemplo, aqui nós vamos citar um caso do nobre espírito, aquele que talvez veio com uma das maiores condições espirituais ao nosso tempo, chamado Francisco Cândido Xavier. E ele, num momento, isso está lá no filme dele, Chico Xavier mesmo, se você for lá e tem alguma obra que deve estar, mas eu pego lá do filme, que há uma certa dificuldade do padre, do pároco, para com ele. E o padre, não conseguindo abafar aquelas visões espirituais de Chico, e se sentindo incomodado com a ação dele, em um determinado momento ele ficou chateado e disse, Chico, vai para o inferno. E o Chico ficou muito preocupado. Ficou tão preocupado que foi para casa, chegou em casa, foi lá para aquele cantinho atrás da casa dele, onde tinham as árvores, onde eram
portal, poderíamos dizer assim, em que Maria vem. Mas nesse caso era Maria João. Maria João, não. Maria João de Deus, isso. Maria João de Deus que vem e conversa com ele. E aí o que acontece naquela situação? Ele choroso, e a mãe dele aproxima-se dele. Obviamente ela já estava desencarnada, né? E aí ele choroso, filho, o que está acontecendo? Ah, mãe, você não sabe, eu estou passando por uma dificuldade muito grande. É que o padre mandou eu ir para o inferno. E aí a mãe, obviamente, conhecendo a situação da criança, e não levando para um lado assim muito pesado, disse assim, olha, filho, mas eu vou dizer o seguinte para ti, não vá, não precisa você ir não, esquece o que o padre falou, segue o teu caminho, anda. E aí, é isso que às vezes, muitos momentos acontecem em que você vai dar um passo, qualquer que seja o passo. E aí nós vamos falar dessas mentes enfermiças, que em algum momento ouviu alguém dizer, você não vai ser nada, você é um burro, você não aprende, você não tem capacidade. E aí, aquela criança conserva aquela informação, mesmo na idade adulta. Mesmo quando já está com os cabelos brancos ou até sem cabelos, mas aquilo fica atormentando de tal forma que às vezes a pessoa não faz coisas porque alguém disse que ela não poderia fazer. Ela não tentou fazer. Não, houve uma limitação colocada por alguém e a pessoa comprou como se fosse dela. Então, esse é um fator de limitação que Paulo de Tarso, nosso querido irmão, que até a nossa irmã leu aqui um pedacinho, ele dizia que sentia espinho na carne. Ou seja, é uma determinada ação que você vai fazer, mas tem um quê de tortura mental dizendo, não dá, não pode. E aí você tem que brigar contra isso. Interessante nós pensarmos que Jesus, e aqui eu já poderia dizer o seguinte, vocês nunca ouviram uma exposição minha, então eu posso conversar a respeito desse tema. Se você não entender primeiro Deus como sendo o Criador, não aquele velhinho cioso, ciumento, vingativo, que está esperando para punir, não é esse que eu estou falando. Estou falando de Deus. E também não estou falando daquele Jesus que veio a pedido dele para nos orientar o caminho que está pregado numa cruz. Também não estou falando desse cara. Eu estou falando de um Jesus que movimentou-se 3 dias depois e tem, pelo menos num só momento, 500 lá na Galileia que o viram e que ouviram o que ele disse para fazer. Então, eu estou falando desse Jesus. E estou falando desse Deus, que é um Deus que criou imensidades. É um Deus que criou maravilhas que nós ainda nem sequer descobrimos. Muitas vezes as pessoas acham que sabem tanto quanto Deus e até dizem, oh, senhor, eu acho que o senhor está enganado nisso aqui. O senhor deveria fazer tal coisa. Mas é que a gente não tem ainda noção do nosso tamanho. Eu poderia dar uma pincelada assim de longa distância para dizer que nós chegamos com o nosso copinho, e eu nem estou falando desse copo aqui, estou falando daquele pequenininho, aquele bem pequenininho. Nós chegamos com o nosso copinho com meio tanto de água e achamos que estamos ombreando com o Cristo, só que o Cristo é o Oceano Atlântico. É só isso. Não há, e aqui eu já falo de forma bastante clara, não há nenhuma mente dentro dos 22, 24 bilhões de seres que formam o nosso orbe, não há nenhuma mente que consiga formular pensamentos semelhantes ao do Cristo. Nenhuma. Em nenhuma área. Em química, física, matemática, nenhuma área. O Cristo é acima em todas.
Então eu estou falando desse cara. E eu estou falando desse Deus que nos criou e conhece cada um de nós. Aliás, Ele conhece cada uma das nossas células. Então, estamos falando disso. E quando Jesus vem com a expressão bem-aventurados os aflitos, ou os que choram, ele não poderia estar falando para pessoas que estavam ali com ele naquele momento tão somente. Ele abria as expressões para longo curso. Tanto é que 2000 anos depois, nós estamos pensando nessa orientação desse cara. Desse irmão que veio a pedido de Deus para dizer o seguinte: gente, o caminho é esse. Andem da forma que o Cristo andou. Falem como Ele falou. Abracem como Ele abraçou. Amem como Ele amou. Perdoem como Ele perdoou. Esse é o caminho. Então, quando Ele diz bem-aventurados os que choram, Ele quer dizer o seguinte: não é que você, para avançar, você precisa chorar, não é isso. Mas sabe-se que nesse padrão evolutivo do qual nos encontramos, infelizmente é o meio mais eficaz, é a dificuldade. Tem uma outra muito mais fácil, é de sair abraçando todo mundo, amando todo mundo, respeitando todo mundo, inclusive aqueles que nos fazem mal. Isso já veio com várias personagens da história. Eu poderia citar aqui Gesiel. Eu poderia citar aqui Paulo de Tarso. Eu poderia citar aqui vários. Que vieram, entenderam, e quando entenderam tudo que foi feito contra eles, eles não mudaram o padrão, eles seguiram. Mesmo que dissessem, mesmo que apedrejassem, mesmo que perseguissem. Há casos de pessoas em que pessoas da família foram trucidadas. E a pessoa continuou. Eu falo disso de Rufo. Rufo, quem era? Um escravo. Rufo era um escravo, sim, mas o Rufo é a mesma personagem Eurípides Barçanufo, outros anos depois. Então, há pessoas que vieram trazer para nós exemplos do que fazer. E a doutrina espírita vem dizer o seguinte, que nós, meus irmãos, nós todos somos espírito. Mesmo que um jumbo caia aqui agora, todos nós vamos desencarnar. Mas todos nós continuaremos a sermos nós mesmos. Ninguém passa a ser anjo ou demônio porque desencarnou. As aquisições são de cada um conforme cada um fez na sua vida. Então, não venha com essa, ai meu Deus, eu vou morrer. Sim, você vai morrer, eu também vou morrer. Quando? Não sei. Talvez o Sérgio tenha uma lista ali, mas eu não sei se ele vai passar para vocês, né? Mas, enfim. Estamos passando por um momento de pandemia. Sim, nós estamos passando por um momento de pandemia. Que talvez esse momento seja uma virada de ação coletiva. Eu sei que há esforços individuais, mas talvez haja um esforço coletivo maior para levar as pessoas que estavam afastadas de si mesmas, afastadas de suas casas e afastadas da sua casa mental. Então, volta para dentro da tua casa. Veja na tua vida o que é importante e começa a dar valor a isso. Porque muitas pessoas viviam mais fora do que dentro. Bom, aqui nós vamos procurar um pouquinho no tema do capítulo 5, no item 23, em que Fenelon, que é o espírito que faz essa narrativa, ele diz assim,
Vive o homem incessantemente em busca da felicidade, que também incessantemente foge, porque a felicidade sem mescla não se encontra na terra. Quem está falando é ele. A felicidade sem mescla não se encontra na terra. Vamos supor que você hoje está saudável, jovem, rico. Tua família está toda com tudo legal. Aí você saiu ali fora. Tenho muito dinheiro, tenho muita coisa. Mas se você tiver um toque saudável no seu coração, e você olhar ali para o canto e encontrar um irmão caído, e passar ao largo, como muitos passaram ao longo da história, no teu coração ainda não há a possibilidade de perceber que ali é alguém que sofre. Então, mesmo que você tenha todas essas qualidades juntas, talvez você encontrará dificuldades para ser feliz, porque irá encontrar a infelicidade no seu meio. Irá encontrar pessoas tristes. Aí você diz assim, poxa, mas que adianta eu possuir um patrimônio? Que adianta eu possuir saúde? Geralmente é assim, aquele que tem o patrimônio, às vezes não tem saúde, ou não tem muitos amigos. Aquele que tem saúde não tem patrimônio, tem amigos. Enfim, cada um de nós, e aqui aí eles vão trabalhar, Emmanuel trabalha muito bem isso, chama isso de vicissitudes. Estar encarnado é experimentar vicissitudes, ou seja, pequenas doses de amargura, pequenos momentos de dissabores. Então, as questões, por exemplo, do tempo. Uma hora está frio, outra hora está quente, outra hora está muito quente, outra hora passa um vento, outra hora vem uma tormenta. Enfim, por mais que a pessoa esteja numa situação, em algum momento há um movimento. E esse momento tira a pessoa daquele estado de tranquilidade, às vezes mórbida, para um movimento já mais saudável. Poxa, eu posso fazer alguma coisa. Então, estar encarnado é experimentar situações, experimentar vicissitudes, dificuldades. E muitos daqueles que não conseguem resolver as suas questões internas, estou falando agora das questões internas, que são aquelas onde você teve contato com os outros e alguma coisa te trouxe, quem sabe, uma espécie de vazio existencial. Nossa irmã Joana de Ângeles, que escreveu várias obras, e eu estou lendo a série psicológica dela, ela aqui poderia falar que é uma briga do ego com o self. É aquela porção de mim que eu acho que eu sou com aquilo que eu sou. E aí há aquela dificuldade, há aquele embate. Então, nesses momentos, e estamos vivendo nesses momentos, em que há uma dificuldade, como nós falávamos ali, né, Sérgio? Há uma dificuldade, talvez, coletiva. Hoje, devido à pandemia, há muitos ruídos que estão um pouco abafados. Mas nós temos certeza que, se houver um estudo aprofundado, os índices de depressão e as possibilidades de suicídio, tentativas e ações efetivas estão muito grandes. Estão muito grandes. Porque há um nível de desespero em pessoas até que leram obras, fizeram palestras, estão lá desesperadas, com medo de morrer. Sim, mas falaram tantas vezes de estar em uma experiência mais uma, mas aí não vivencia. Essa, às vezes, acaba sendo a dificuldade. Sabe qual é a grande dificuldade nossa? É vivermos como imortais. Você, eu ou qualquer um de nós somos seres imortais. Estamos de passagem. E como dizem alguns, ela é muito rápida.
100 anos para a eternidade, poderíamos dizer assim, ou para o infinito, é nada. Haja vista que estamos iniciando o nosso processo de encarnados aqui na Terra há 200 milhões de anos só. Só que a Terra existe há 4,5 bilhões de anos. E nós estamos só há 200 milhões. E achamos que já sabemos tudo. Então, geralmente quando a gente tem esses estados de vazio, de dificuldade, o que acontece? A gente procura fugas. Fugas para diminuir o nosso vazio. Quais são elas? Compras. Então, eu sei que as mulheres gostam de uma bolsa nova, um sapatinho novo, gostam de vitrine, né? Então, nada contra, mas quando a pessoa começa a comprar 40, 50, 60, 70 pares de calçado, ela tem que parar e dizer, espera aí, tem algo errado. Só se eu for usar um a cada hora, para em uma semana poder usar todos os calçados. Então, há ali uma espécie de fuga. Quais outras fugas? Só vamos dar pinceladas rápidas. Drogas, tanto lícitas quanto ilícitas. Porque entre o que é o medicamento e o que é a droga é só a dosagem. Se você toma X, é remédio. Passou para Y, é droga. Eu me recordo de alguém comentar que eu não sabia disso, mas tem um remédio que a senhora sabe, tem criança, elixir parigórico. Elixir parigórico tem um componente que uma vez a pessoa estava na farmácia e tinha alguém que vinha seguidamente e veio uma certa quantidade de elixir parigórico. E essa criatura chegou lá e comprou 40 frascos. Mas não era uma criança, era um adulto. Abriu e tomou 3 enquanto pagava. Então, notem que há fugas de toda forma. Por exemplo, as drogas ilícitas, o álcool. Tem pessoa que, às vezes, não passa um dia sem tomar. Será que é normal? Eu bebo por esporte e tal. Aí só vai descobrir que é alguém dependente daquela droga o dia em que disser, eu não vou tomar hoje. Não, tem que tomar. Eu não consigo não tomar. Então, a hora que você entende que alguma coisa te força a fazer algo que você não quer, nesse momento você pode dizer, eu estou com problemas. Eu sou um doente, eu preciso de ajuda. Esse, pasmem, é o primeiro passo para a cura. Porque enquanto você achar que está dominando e não está sendo dominado, você anda, você segue, tempo que quiser. Viagens constantes hoje, não dá, né? Então, muita gente, não quero saber de casa, não quero saber de problema, não quero saber de lavação, vou para lá, vou para o hotel, as pessoas fazem tudo para mim, eu pago. Só que muitas vezes fugia de si mesmo, fugia de um estado. Então, por que às vezes vem esse vazio na sua maioria? É porque a gente busca preenchê-lo ou busca a aquisição de coisas boas no que é de tocar. E Emmanuel vem dizer, através do Chico, que tudo que você vê e toca, ou está morto ou irá morrer. E muitos pensadores, ao longo de todos os tempos, dizem, tudo que você vê, toca, você não vai levar. Não leva. Porque qual é o teu tempo aqui? Eu não sei. Pode ser 1 ano, pode ser até 1 século, mas pode ser 1 mês. Ninguém sabe o dia da manhã. Então, o que é importante? Importante é, como diz aqui Fenelon, em vez de procurar a paz
do coração nas coisas de compra, de status, procurar a paz no coração nas coisas de sentimento, de aproximação, de carinho, de entrega. Porque eu estou lendo, no meio também da série psicológica de Joana, eu estou lendo um livro, Francisco de Assis. E ali dá para ver o prazer que os franciscanos que o seguem têm pelo simples prazer de ajudar, de servir. Eles não tinham nada deles. O tempo deles era para servir os outros. E em servindo os outros, eles se sentiam muito bem. Eles viviam cantando. E não era uma cantoria porque para as outras pessoas, não. Era um sentimento interno, de paz. De ter soltado tudo. Não estou dizendo que precisa soltar tudo, não, pelo amor de Deus. Mas se você achar que essa minha fala pode te tocar em algum ponto, compra uma cestinha básica, pelo menos, e leva em algum lugar que está precisando. Faça uma oração por alguém que está com alguma dificuldade. Procure, porque não há, e Fenelon ainda vem dizer aqui, não há tormentos maiores do que a raiva, do que o ódio, do que o ciúme, do que o medo. O medo é algo tão importante que o governador espiritual lá do nosso lar fazia lives à época, em 1932, explicando para as pessoas o problema do medo, e talvez alguns de nós estivéssemos lá assistindo à época. Que o medo paralisa. Qualquer ação que você vai fazer, não dá, estou com medo. Mas se não der certo. Começa, porque qualquer ação... Então assim, eu poderia dizer que qualquer ação que não tomou curso é porque, às vezes, você boicotou-se pelo medo. E aí, certamente, a raiva, o ciúme, a inveja, o medo e tantas outras coisas, não são essas as expressões que Jesus dizia, bem-aventurados os que choram, os aflitos, os que têm problemas. Não são esses que ele estava dizendo. Ele estava dizendo aquelas aflições, aquelas dificuldades que não são movimentadas pela própria pessoa. Por exemplo, o que há de pessoas passando por dificuldades extremas por querer parecer ser o que não é. Não estou criticando ninguém, mas, às vezes, a pessoa não tem condição de morar na beira-mar, de frente, e ter um carro numa marca X ou Y. Mas a pessoa tem. Só que ela tortura meio mundo para ela conseguir ter aquele recurso. Mas ela se tortura mais ainda. Porque ela não tem descanso. Porque amanhã vence a prestação, vence não sei o quê, às vezes há busca e apreensão no veículo, não sei o quê, e a pessoa está correndo, está desesperada. Por quê? Porque ela precisa manter-se no topo. Eu sou o cara. E aí, Fenelon fecha esse tema dizendo assim, e não será uma felicidade a calma em meio às tempestades da vida? Então, aquela pessoa que está tranquila. Não estou dizendo para você não ter ambição, não estou dizendo isso, pelo amor de Deus, estou dizendo para você andar, mas não andar sonhando, desesperado à procura de um pote de ouro no fim do arco-íris. Você não vai encontrar. Não é por aí. E aqui, como o nosso tempo está avançado, nós vamos trabalhar um pouquinho o tema específico no livro Dias Gloriosos, de Joana de Ângeles, pela psicografia do nosso amado Divaldo, que participou ou está se recuperando na cirurgia na segunda-feira. Aliás, fez hoje, né, a cirurgia. Então, depois que a gente possa fazer uma oração por ele, e possamos fazer a oração, eu me lembro aqui, nós estamos aqui conversando na casa de Maria. E eu me lembro de uma fala de Maria, ou de um pensamento dela,
que estava na casinha de Éfeso, vivendo com João, uma humilde pobreza. Cada um que chegava trazia o seu rosário de lamentações, e ela levava esperança. Isso também passa. Até que um dia chegou um transeunte, um pobre diabo da vida, que estava ali ensanguentando. Mas aquele não pediu nada. Aquele trouxe. E quando aquele começou a trazer algo a ela, ela se admirou, mas todos vêm aqui tirar algo, todos vêm aqui pedir algo. Esse veio trazer. Que estranho. Conversa vai, conversa vem, ela olha nas mãos e nos pés e vê as marcas. Tenta se ajoelhar e ele não deixa, porque era o Cristo, dizendo: mãe, eu vim te buscar. Então, todos os outros que foram até aquele momento foram pedir. Ele não, ele foi levar. Quantas vezes nós pedimos para o Divaldo, me oriente que eu estou desesperado. Mas quantas vezes nós fizemos uma oração pelo Divaldo? Senhor, que esse anjo que você mandou para nós, que ele, se não continuar, que ele tenha paz, que ele tenha luz, que ele tenha força. Então, não é só o Divaldo, tem tanta gente criticando o Haroldo. Ah, porque o Haroldo isso, porque o Haroldo aquilo, mas o Haroldo está fazendo. Eu vi o Haroldo doando 2 obras para 2 instituições de caridade. Ou seja, os direitos autorais da obra para que aquela instituição se mantenha, para que aquelas crianças tenham comida. Então, só pode criticar aquele que está fazendo. Eu não estou vendo muita gente fazer muita coisa. Vamos combinar. Então, para nós não fugir do tema, para não entrar, né, senhora, na questão depressiva, vamos continuar aqui. Nesse livro Dias Gloriosos, Joana diz o seguinte, capítulo 5, Pensamento e Doença, ela diz o seguinte: o espírito é energia pensante, princípio inteligente do universo, assimila as vibrações mais sutis e exterioriza mediante ondas mentais. E no capítulo 6, a enfermidade da alma, ela diz assim, sendo o cérebro humano um conjunto de equipamentos muito delicados para o ministério que se lhe diz respeito, prossegue profundamente ignorado na sua essencialidade. Ou seja, cada ser humano é dotado de potenciais magníficos. Algo que você nem sequer tem noção de que você pode. E talvez você só venha descobrir na hora em que alguma coisa séria acontecer na tua vida. E aí você supera aquilo. Quando você supera, diz: eu não sabia que eu tinha capacidade. Tem sim, Deus te dotou de coisa muito legal. Mas se você continuar ouvindo aqueles teus amigos que dizem: você não é capaz, você não pode, o que você faz? Todos os dias ao acordar você se boicota, dizendo: eu não posso. Deus quer que eu sofra. Eu não li em lugar nenhum e vou te dizer mais. Vou te dizer mais. O que Deus ganha com o sofrimento de qualquer um de nós? Nada. Ele ganha sim se a gente levantar, sair distribuindo sopa, sair distribuindo passe, oração, aí ele ganha. Mas deitado numa cama, chorando, cheio de droga, não ganha nada. Ele só lamenta, como Cristo na cruz lamentou a nós, os encarnados que estávamos assassinando, dizendo: Pai, perdoa-os, eles nem sabem o que fazem. Continua Joana dizendo o seguinte: no que diz respeito à saúde, a sua ação é decisória na criatura, ou seja, o cérebro, aquilo que você pensa. Então, acaba sendo o definidor de rumos, para onde você vai. Acionado pelo espírito que lhe exerce controle, ou seja, o cérebro é uma máquina, mas quem aciona é o espírito. Dele dimanam os complexos mecanismos que dispõem ao equilíbrio do indivíduo ou às várias disfunções que o perturbam, refletindo-se como enfermidades na alma.
Aqui eu estou lendo, já que o nosso tempo está um pouquinho avançado, eu queria chegar num ponto ali. Mais à frente ela diz assim, ó, em razão disso, abre espaço para os tormentos da consciência de culpa. E ela chama aqui de auto-obsessão, que é justamente isso que nós falamos, de não querer se movimentar. Tem até uma, poderia chamar charge, mas é alguma coisa que você entra lá no Amigos da Luz e você vai ver que um cidadão acorda. Amigos da Luz eles fazem alguns vídeos de paródias, mas na visão espírita, né? E aí acorda a criatura lá, oh Senhor, não sei o quê, aí, puf, aparece o obsessor do lado dele. Oh Senhor, por quê? Por quê? Aí reclama, lamenta. Aí o obsessor diz, ei, peraí, eu queria fazer o meu trabalho. Eu queria te perturbar, mas quando eu chego aqui, tem tantos que você já chamou pela tua inquietação, pelas tuas dificuldades, que eu nem consigo fazer meu trabalho. Então, isso é a chamada auto-obsessão. E aqui ela diz, mais à frente, que nós temos como que sementes. Semente. Qualquer semente de qualquer coisa vale. Que se você pegar essa semente e botar num plástico e guardar numa geladeira, agora se você pegar essa semente, tirar do plástico e colocar na terra boa, o que acontece? Então, aqui ela diz que o nosso movimento de pensamento faz com que aquilo que tem de bom ou de mal dentro de nós ecloda, se transforme em alguma coisa. Então, por exemplo, a questão do câncer. Aquele que tem câncer acha que é castigo divino, mas todo dia ele criou aquele câncer até... E também posso dizer mais. Hoje eu brinquei com uma determinada situação, dou o meu dedo para quem provar o contrário. Não há câncer sem ódio, sem raiva, sem mágoa. Em algum momento foi criando até eclodir numa desgraça. Algo ruim, algo tóxico. Olha só que André Luiz fala no livro Evolução em Dois Mundos. Por intermédio das mitocôndrias, ou seja, pequenas partículas dentro da célula, por intermédio das mitocôndrias, a mente transmite ao carro físico a que se ajusta todos os estados felizes ou infelizes, equilibrando ou conturbando o ciclo de causa e efeito. Ou seja, você é formado por 70 a 100 trilhões de células e cada ação sua de pensamento você diz ao teu conjunto de células. Estou ruim, estou com raiva, estou com medo. Hoje vai dar tudo certo. Cara, tem 100 trilhões de células dizendo que vai dar certo. Mas você tem que acreditar, você tem que ser o primeiro a participar disso. Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, diz assim, os sintomas patológicos, na experiência comum, em maioria esmagadora, decorrem dos reflexos infelizes da mente sobre o veículo físico. E, mais ainda, toda emoção violenta sobre o corpo é semelhante a martelada forte, prejudicando-lhe o funcionamento. Não se desespere, por favor. Capítulo 6, versículo 7, a expressão no Evangelho está: sou o grande médico das almas. Venho trazer-vos o remédio que vos há de curar. Os fracos, os sofredores, os enfermos são meus filhos prediletos. Venho salvá-los. Vinde, pois, a mim, vós que sofreis e vos achais oprimidos, e eu vos aliviarei. E para terminar, eu vou usar aqui, com a licença de vocês, uma poesia chamada Amparo Oculto, de Maria Dolores. E essa poesia, como muitas outras, está no livro Canteiro de Ideias. Canteiro de Ideias. Não lamentes, alma boa, contratempo que acontece. Que a luta não te esmureça. Nada existe sem valor.
aquilo que te parece um desencanto de vulto é sempre socorro oculto que desponta em teu favor. Uma viagem frustrada, uma festa que se adia, uma palavra sombria que encerra uma diversão. Um desajuste num carro, um desgosto pequenino alteram qualquer destino em forma de salvação. Não chores por bagatelas, guarda a fé por agasalho. Deus te defende o trabalho, atuando em derredor. Contrariedades no tempo, quase sempre em maioria. É amparo que o céu te envia por bênção de um mal menor. Então essa é a expressão de nossa querida irmã Maria Dolores. E com ela, eu só poderia agradecer à casa pelo convite, agradecer aos nossos queridos anjos de guarda. E aqui eu poderia dar só uma pinceladinha rápida. Eu sei que o tempo já passou, tá, Sérgio? Mas vou dar só uma pinceladinha rápida. A pinceladinha rápida chama o seguinte, ó. Você, meu irmão, minha irmã, tem um anjo de guarda. Esse anjo de guarda que você possui, que está a pedido de Deus para te proteger durante a tua encarnação, começou no dia em que tu acordou e vai até o dia que tu desencarnar. Ele é muito, 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 muito melhor do que você imagina. Muito mais. Põe 10 vezes isso. Ele está muito acima. Basta de você um toque, Senhor, pede para que esse anjo me ajude, ou, meu amigo, eu estou precisando. Você, às vezes, reza para alguém que acabou de desencarnar. Às vezes o pobre diabo não consegue nem saber quem é. Mas aquele que está designado por Deus ao teu lado, e que é muito acima do que você imagina, é quem te protege, é quem te ama, e tem como obrigação te atender. Então, reze, escute a inspiração dele e se ajude. Deixe ele te ajudar. Todo o movimento espiritual saudável quer o teu bem. Por favor, não se boicote. Não crie tormentos onde Deus cria beatitudes. Muito obrigado pela atenção de todos.